Olá pessoal, boa tarde, está no ar para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é um jornalista na Revolução Russa e Mark Bloch. E hoje é segunda-feira, desejo a todos uma ótima semana e fique aí, não saia daí que você vai ficar por dentro da história hoje. Eu começo aqui falando um jornalista na Revolução Russa. No dia 7 de novembro de 1917, chegamos ao Smolny, Instituto Smolny, local onde se reunia o Estado-Maior da Revolução, cuja fachada maciça estava toda iluminada. Das ruas mergulhadas na escuridão, chegavam sombras de forma imprecisa, movendo-se com precipitação. Os canhões e as metralhadoras postados aos dois lados da entrada estavam à mostra. Reinava febril atmosfera de agitação. Montões de homens espremiam-se na escada. Operários com blusa e gorro de pele negra, muitos trazendo fuzil ao ombro, ou soldados com pesados capotes de cor de terra e com chápica, gorro de pele cinzenta achatada na parte mais alta. Alguns chefes corriam, rodeados por um grupo de camaradas, falando todos ao mesmo tempo, com ansiedade estampada na fisionomia, com pasta de papéis debaixo dos braços. A sessão extraordinária do Soviete de Petrogrado terminara naquele momento. Fiz Kamenev, um dos principais líderes da Revolução Russa, parar. Pequeno movimento vivos. Fiz Kamenev, um dos principais líderes da Revolução Russa, parar. Pequeno, movimentos vivos, rosto largo e expressivo, quase sem pescoço. Kamenev traduziu-me rapidamente para o francês a resolução que acabava de ser aprovada. O Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado saúda a revolução vitoriosa do proletariado e da guarnição de Petrogrado. O Soviete declara que está firmemente convencido de que o governo soviético operário e camponês, que vai ser criado pela Revolução e que assegura a aliança entre o proletariado das cidades e as massas camponesas pobres, entrará no caminho que conduz ao socialismo, uma vez que o socialismo é a única maneira de eliminar para sempre a crise, a miséria e os terríveis horrores da guerra. O novo governo operário camponês vai apresentar imediatamente a todos os países beligerantes propostas no sentido de obter uma paz democrática e justa. Vai suprimir imediatamente a grande propriedade senhorial da terra e entregar terras aos camponeses. Vai também estabelecer o controle operário sobre a produção e a divisão dos produtos manufaturados, instaurando simultaneamente o controle de todos os bancos, que vão ser transformados em monopólio do Estado. O Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado chama todos os operários de todos os países da Rússia para que se coloquem com toda a energia e com a maior abnegação a serviço da Revolução Operária Camponesa. O Soviete
igualmente está seguro de que o proletariado dos países da Europa Ocidental auxiliará o proletariado russo na transformação socialista da Rússia, até a vitória completa e definitiva do socialismo em todo o mundo. Então vocês acham que a partida está ganha? Perguntei. Kamenev encolheu os ombros. Ainda há muita coisa a fazer, muita coisa mesmo. Então é isso, gente. Um jornalista na Revolução Russa, ele que conta, né, como que foi a Revolução de Outubro, que ocorreu em 1917, né? Perdão, Revolução Russa, né? A Revolução Russa. Deixa eu ver uma coisa. A Revolução Russa. Então o jornalista, ele narra como que foi a Revolução Russa. E aqui tem uma foto, né, do Lenin, que ele faz um discurso para a multidão na Praça Vermelha, em Moscou, durante a Revolução de Outubro de 1917, novembro do calendário ocidental. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Gente, na semana passada eu falei da Guerra Mundial, né? De como que foi, né? O resultado, né? Da Primeira Guerra Mundial, que teve muitos mortos, né? Muitas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, e que é a guerra e a morte, né? Eu vou mostrar para vocês que eu não tinha mostrado a foto do cenotáfio na cidade de Londres, em 1991. O cenotáfio é um monumento que homenageia pessoas mortas enterradas em outro lugar. Foi construído em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial em 1920. Nele está escrito, entre aspas, a morte gloriosa. Tem até umas bandeiras aqui, né? No monumento. Vou mostrar para vocês. E agora eu vou falar aqui de um personagem chamado Marc Bloch. O francês de origem judaica Marc Bloch, de 1886 a 1944, foi um dos mais importantes historiadores do século XX. Suas obras, escritas nos anos de 1920 e 1930, trouxeram novos temas, novas abordagens, antecipando algumas tendências que só ganhariam força na segunda metade daquele século. Não sei falar, tá, gente? É uma palavra... não sei falar muito bem, mas vocês sabem quem é. Bloch pesquisou e escreveu sobre a mentalidade dos franceses
que acreditavam que o toque da mão do rei poderia curar um tipo de ferida, sobre a sociedade feudal, sobre a história rural francesa, sobre o trabalho de historiador. Entre suas várias obras, destacam Os Reis Taumaturgos, de 1924, A Sociedade Feudal, de 1936, e A Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, de 1941. Bloch participou também de um grande movimento de renovação da historiografia, ao fundar, junto com Lucien Febvre, em 1929, a importante revista Anais de História Econômica e Social. A revista recusava que a história fosse apenas um conjunto de data, nomes e uma sucessão de fatos, e propunha transformá-la num conjunto de problemas a serem estudados por meio de diálogo entre disciplinas variadas. Além de pesquisador e professor universitário, Bloch também viveu dois dos conflitos mais difíceis do século XX. Lutou na Primeira Guerra Mundial, participou da resistência francesa contra a ocupação nazista e, em março de 1944, Marc Bloch foi preso pela Gestapo, a polícia política do nazismo. 3 meses depois, em junho, foi fuzilado junto com os outros 29 prisioneiros. Então é isso, pessoal. Marc Bloch, foi ele que renovou a historiografia, né? Junto com Lucien Febvre, mas Marc Bloch, foram eles que renovaram a historiografia. Não só renovaram a historiografia, como também fundaram a historiografia, né? E tem uma revista, que é Anais da História Econômica e Social. Essa revista, ela recusava a história. Ela recusava que a história fosse apenas um conjunto de data, de fatos. E propunha transformá-la num conjunto de problemas a serem estudados por meio de diálogos entre as disciplinas variadas. Então, essa revista, Anais de História Econômica e Social, foi uma revista que ela queria transformar a história, né? Que não viesse a ser só, que a história não venha a ser só um conjunto de data, nomes e uma sucessão de fatos, mas que a história também venha ser transformada num conjunto de problemas, né? Propunha transformá-la num conjunto de problemas a serem estudados por meio de diálogos entre disciplinas variadas, que é da área de humana, como geografia, filosofia, sociologia, que está junto com história, né? História, geografia, filosofia, sociologia, que faz parte da área de humanas, que tem tudo a ver. Cada matéria estuda algo diferente, mas as 4, história, geografia, filosofia e sociologia, tem história e se faz presente a história. Geografia se faz presente a história, filosofia se faz presente a história, sociologia se faz presente a história. Então, as 4 matérias, sociologia, filosofia, geografia e história, todas essas da área de humana, têm como principal objetivo dialogar, né? Dialogar a história de uma maneira que a gente possa entender. Cada uma tem uma função diferente. Geografia vai estudar o planeta Terra, filosofia vai estudar sobre os filósofos, sociologia vai estudar sobre os sociólogos, né?
Sociologia estuda a sociedade, filosofia a razão, a fé, a consciência, a liberdade que o indivíduo tem de se expressar, a liberdade de viver, sobre a vida, o que é viver, como pensar, de que maneira pensar, sobre o pensamento, filosofia. Geografia, planeta Terra, clima e história, que é todos os relatos que os nossos antepassados deixaram para nós. A história é todos os acontecimentos que marcaram a nossa história, né? É um conjunto de fatos, né? Conjunto de fatos de acontecimentos dos nossos passados, né? Pedro Álvares Cabral, que é a história do Brasil, né? Também a história do Brasil colônia, né? A história do Brasil república. Então são tudo acontecimentos do passado, né? Que os nossos antepassados nos deixaram por escrito, né? A história a gente estuda sobre o que? A antiguidade, sobre o passado, com o porquê de estudar o passado. A gente vai estudar o passado analisando o presente e ver no que mudou e no que pode ser mudado. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Eu vou mostrar a foto do Marc Bloch vestindo o uniforme militar da França durante a Primeira Guerra Mundial, cerca de 1916. Vou mostrar para vocês a foto do Marc Bloch, tá, gente? Se eu falei o nome dele errado, vocês me perdoem, me relevem, porque eu não sei falar muito esses nomes. Não consigo. Mas vamos lá. Esse é o Marc Bloch. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like, né? De que gostou. E até amanhã. Tchau.